Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 17 de fevereiro, sábado depois das cinzas, e eu quero te convidar a iluminar esse dia com a palavra de Deus, meditando-a comigo. Palavra essa que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós vemos aqui aquela cena belíssima do chamado de Levi, Mateus, o evangelista. Era Levi, trocou de nome por ordem do Senhor e agora é um dos seus discípulos. Levi era cobrador de impostos. Era um rejeitado pela família e pelo povo. E por quê? Porque trabalhava para os romanos. Era favorecido por isso. Tinha uma vida abastada, muito diferente da vida do restante dos seus irmãos. Levi vivia em Cafarnaum. Cafarnaum era uma grande cidade no tempo de Jesus, um porto importante do Mar da Galileia. Por ali passavam muitas pessoas. O comércio naquele lugar era lucrativo e por isso havia ali uma coletoria de impostos. Aquele homem era um excomungado da comunidade judaica. Por quê? Porque ele abraçou as coisas do mundo. Ele quis se deliciar com as benesses que o Império Romano oferecia. E assim foi deixado de lado pelos seus, foi excluído e amaldiçoado. Nem mesmo seus familiares lhe dirigiam a palavra. E por quê? Porque sabiam que ele era um impuro. Era alguém que tinha traído a Deus. Mas irmãos e irmãos caríssimos, nem sempre o homem consegue manter-se nos seus propósitos diante da glória e da majestade de Deus, sobretudo os seus propósitos da carne. Mateus, ou Levi, como você quer chamá-lo, você escolha, Mateus não resistiu ao olhar e à palavra de Jesus. Mateus assistiu suas pregações. Mateus entendeu que aquele era o Filho de Deus. E Mateus deixou tudo e foi. Aqui, um outro escândalo. Mais que o fato de ser cobrador de impostos, Mateus agora se alia ao mestre, que deveria pregar a santidade, que deveria chamar aqueles que realmente eram fiéis a Deus, mas que agora senta-se para comer e beber com prostitutas, pecadores e cobradores de impostos. Os fariseus e os mestres da lei, do lado de fora da casa de Mateus, ouvindo as palavras de Jesus, sentindo o ambiente de alegria e testemunhando a conversão de tantos homens que ali estavam, começam a questionar os discípulos de Jesus. E lhes perguntam, por que o vosso mestre come com esse povo? Ele nem deveria chegar próximo a esse povo. Mas Deus ama a todos. E Deus quer a conversão e a salvação de todos. Por isso, Jesus estava com eles. E foi assim que Jesus lançou essa máxima do Evangelho para aqueles homens que eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra e tementes a Deus. Jesus diz: "Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes." E vamos trocar aqui a palavra doentes por pecadores. Jesus veio para nós, para mim e para você. Mas sabe por que muitas vezes, irmão e irmã, eu e você não experimentamos o poder e a vida nova que Jesus tem para nos dar?
porque nós não nos reconhecemos necessitados da redenção que Jesus veio trazer. Infelizmente, nós, ludibriados pelo demônio, achamos que nós não necessitamos de Deus, que não precisamos do Senhor, que podemos viver longe dele. E assim vamos levando a nossa vida. E não. O Senhor precisa chegar ao nosso coração. O Senhor precisa lançar o seu olhar em direção ao nosso e nós precisamos ouvir o Senhor que diz: segue-me. Precisamos segui-lo. Mas recordo a cada um de nós que o caminho que o Senhor nos propõe a seguir é o caminho da cruz. É o caminho da penitência, é o caminho muitas vezes da dor, mas o caminho que conduz à eternidade. O caminho que leva ao céu. E lá no céu não existe dor, não existe sofrimento, não existe mais nada que nos afaste do amor do Senhor. Peçamos hoje a Ele nesse sábado, que prepare o nosso coração para o domingo, para celebrarmos com alegria o seu dia, mas que nesse sábado nós nos decidamos como Mateus, a deixarmos para trás a coletoria de impostos, ou seja, os nossos muitos pecados, e abraçarmos a vida nova que Jesus tem diante de nós nessa Quaresma e na Páscoa que se aproxima. Que Deus te abençoe e até amanhã.